Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Cada um escuta o podcast no horário conveniente, então a gente dá bom dia para todo mundo aqui. Estou aqui com o meu sócio Werner, comentando aqui a resenha mensal que acabou de sair no nosso site, nossos canais de comunicação com vocês, nossos investidores. E muito prazer, recebo o Werner, meu sócio, nosso CIO, para comentar a resenha que ele escreve aí com a equipe de gestão. Ele começou essa resenha fazendo uma analogia com um programa que eu lembro quando eu era criancinha eu via, né? O Qual é a Música, né, Werner? Aqui, ó. Está na hora de brincar de Qual é a Música? E com vocês, Silvio Santos. Aê, pessoal! Muito obrigado, muito grato. Já estamos iniciando mais. Brincadeiras à parte, eu achei que foi uma ótima analogia que você fez, Werner, porque realmente o mercado hoje depende de duas notas, né? No programa do Silvio Santos, o candidato, né, tinha que descobrir qual que era a música com menos notas possíveis, né? No caso aqui hoje do mercado, a gente precisa, você como gestor, né, entender um pouco o mercado para frente com duas notas, Werner. Quer falar um pouco disso? Então, acho que todos nós, né, gestores, também investidores, né, queremos saber qual é a música, né? Nós damos dicas aqui nessa resenha mensal, que na realidade ela foi escrita nas últimas 2 semanas de abril. Então, na realidade, a gente está dando dicas, né? E quem estiver lendo, né, ou quem já leu, ou vai ler ainda, vai descobrir por si mesmo qual é a música, né? E como nós somos aqui o mais Zezinho, né? A gente vai dando algumas dicas, né? E a pessoa, né, no caso aí né, o participante do programa vai tentar acertar a música. Então, na verdade, nós temos hoje a questão da inflação, né, que é a grande preocupação. Depois isso leva à taxa de juros, né, que tenta combater a inflação. E também as causas da inflação, né? Então nós temos 3 tipos de inflação, que é a inflação de demanda, aquela clássica, combatida por taxa de juros, né, que é essa que a gente está observando, pelo menos a tentativa de combate. A inflação de custos, né, que os preços, os custos vão subindo, que no caso são as commodities, né, que foram a grande causa dessa inflação. E depois isso causa um movimento de realimentação da inflação, onde os agentes de mercado, né, as empresas, o próprio comércio, ele tenta aumentar o preço preventivamente, sabendo que o custo, né, o custo de reposição dos estoques será maior, então ele já aumenta o seu preço, antecipando a inflação futura. O Brasil conhece muito bem isso, né? A gente que viveu na década, algumas 3 décadas de inflação muito alta, quase hiperinflação, mas o mundo, né, a Europa, a América do Norte, não está acostumada com isso. Então essa é a situação atual. E o investidor, ele temendo, digamos, a inflação, acaba investindo, né, seus recursos em renda fixa, principalmente aqui no Brasil, ou, né, outros, entendendo essa inércia da inflação mesmo, né, ou a frustração que haverá dos juros combater a inflação, acaba se aproveitando, que é o nosso caso, que Fred, eu sempre falo, se você não consegue bater a inflação, né, o seu inimigo, se torne sócio da inflação. Então, as empresas que ganham com a inflação, aquelas que conseguem aumentar preço, principalmente aquelas que estão relacionadas a commodities ou alguns nichos em particulares, acabam, na realidade, se beneficiando desse cenário aqui de inflação, de custos. E a gente quer conversar sobre isso, explicar para vocês, e aí cada um tome sua decisão, se é hora de ficar com juros ou se é hora de aproveitar esses preços ascendentes, mas ficar junto com aquelas empresas que são as causadoras, que têm poder de realmente se defender e aumentar seus preços. É muito interessante, a gente vive um cenário com pouca visibilidade, né, Werner? De você explicar aqui pra gente qual a sua estratégia para navegar essa história de ser sócio da inflação. Para mim, cai perfeito entender isso aí, de como é que você, né, ganha, né, valor nas empresas através de um cenário que você não controla. Mas o que está causando essa inflação, Werner, mundial, de Então, repente, a né? inflação, né, ela já vinha subindo antes mesmo da pandemia, né, aí veio, né, a pandemia, então houve a ruptura de várias cadeias de produção. A mais notória aí são os semicondutores, né, os chips, que afetaram bastante a indústria automobilística. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a indústria automobilística representa 20% do PIB, né, e está sendo afetada aí já há Não. mais de 2 anos. Quem Né. quer trocar de carro não fica na fila. Não tem carro. A Mercedes, para você ter uma ideia, na Alemanha,
para você comprar um carro da Mercedes na Alemanha, a lista de espera é 1 ano. Não que seja uma super demanda, que eu vou estar comentando aqui a questão de demanda, mas sim o problema da oferta. O que os bancos centrais do mundo fizeram para tentar manter a economia digamos, no ritmo normal, né, e mesmo com lockdown, alguns países cidades adotaram lockdown, injetaram 14 trilhões de dólares nas economias, principalmente nos países mais desenvolvidos. Que veio desde 2008 nisso, né? Não, mas agora, isso já na pandemia, 14 trilhões de dólares, né, para manter a economia vibrante, né, ou principalmente consumo, e aí, questão de novo dos semicondutores. O pessoal comprou muito aparelho eletrônico, computador, né, melhorou seus smartphones, seus equipamentos, isso causou uma falta maior ainda dos chips. Então, basicamente, você teve uma demanda, digamos, artificial, né, por conta dessa injeção de recursos. Por outro lado, não houve produção, né? Falta carro, os carros americanos subiram, né, o carro usado subiu bastante de preço, ninguém investiu em commodities, puxa vida, a gente viu o petróleo até com preço negativo, quem lembra? Sim. Olhar no futuro, olha, eu estou pagando para você comprar o meu petróleo. E não houve investimento também em vários outros produtos, por exemplo, na cadeia alimentar, né, os alimentos. Tudo isso foi prejudicado. E mais recentemente, agora com o conflito da Rússia e Ucrânia, houve um impacto em alguns grãos, principalmente no trigo, no milho, no girassol, e outros países, né, que estão tentando manter, digamos, a sua inflação sob controle, né, principalmente de alimentos, ou mesmo manter os alimentos dentro do seu país, colocaram restrições em relação à exportação de alimentos. A Índia com trigo, um grande exportador. Açúcar também? Açúcar não, mas agora é importante que a Indonésia, que é o maior produtor de óleo de palma do mundo, que é o óleo mais consumido, para vocês terem uma ideia, em torno de 16,5 milhões de toneladas de óleo de palma, principalmente para a indústria, na indústria alimentícia. O segundo, proibiu exportação. A Malásia, que é o segundo produtor, mais ou menos com 14 milhões de toneladas, e o terceiro é a Guatemala, com 800 mil toneladas. Então você tira o óleo de palma do mercado, né, o óleo de girassol que vem da Ucrânia, mas você precisa de óleo, né, e aí a soja acaba subindo. O milho está subindo por conta também da questão da Ucrânia. Quer dizer, como é que os juros vai combater essa interessante, questão? né? É o que você fala. Quando a gente aprende na faculdade sobre política monetária, né, o Banco Central aumenta os juros de referência, os juros do mercado inteiro sobem, então tudo fica mais caro. O consumidor, principalmente, prefere deixar o dinheiro no banco para ganhar juros do que consumir. Isso arrefece, diminui a demanda e a inflação cede. Por que estão usando política monetária, aumento de juros, para combater uma inflação que é de oferta? Então, é interessante, Fred, como eu falei, a gente escreveu essa resenha em abril, né? E no dia 17 de maio, né, no Valor Econômico, saíram duas matérias que, por coincidência, tem tudo a ver com o que a gente falou. Então, eu vou citar aqui, né? Estou com o jornal aqui em mãos. Então, no dia 17 de maio, página A13 do Valor. Manchete aqui, eu não sei se dá para ver, está distante aqui. Mas, de qualquer forma, inflação, o rabo que abana o cachorro. Quer dizer, na realidade, está escrito aqui no título, janela para perda de juros foi perdida por culpa de decisões políticas. O nosso Banco Central acabou aumentando bastante os juros, acho que o Brasil foi o país que saiu na frente, né, tem o juros real mais alto do mundo, mas os bancos centrais, no início, eles não fizeram nada, por N motivos, né, razões aqui, que o texto, né, do Daniel Arbes, ele acaba comentando, por questões políticas. A questão da pandemia então, também. O cara não vai aumentar um juro num cenário de pandemia. E agora, quer dizer, a economia americana, citando dados recentes e resultados aqui, a Amazon com prejuízo, né, e o Walmart soltou hoje o resultado com prejuízo. Portanto, mostra que a economia americana não está pujante, né, ela está realmente patinando. Se você aumentar os juros nesse momento, aí você vai causar recessão. De fato, você vai ter. E essa recessão não vai ser suficiente para combater as causas que são as commodities. Tem outro complicador, né, que a gente sempre comenta, que é a questão ESG. Então, bancos, investidores, né, agentes financeiros não quiseram ou não querem financiar atividades econômicas que supostamente geram, ou geram mesmo, né, o efeito estufa, como petróleo, algumas atividades minerais. Então você não tem oferta, você não tem financiamento. Termoelétrica, etc, etc. Se você não oferta, né, essas determinadas commodities, o preço vai subir. Sim. A lei que a gente citou aqui, lei da oferta e demanda.
E outro dado interessante, né, e tem muito a ver com o Brasil, por coincidência também saiu aqui no mesmo dia, eu vou citar aqui na página, são 2 páginas aqui, do Valor, A12, autores Ricardo Barbosa, pesquisador associado da GV e ao IBRE, professor do IBMEC. E Braulio Borges, pesquisador da FGV e IBRE também, economista sênior da LSA e mestre em Teoria Econômica da USP. O PIB comoditizado. Então ele mostra também, quem quiser ver no jornal esse gráfico aqui, que o PIB do Brasil está muito relacionado às commodities, né? Então a gente viu algum tempo atrás aí os estrangeiros investindo em emergentes no Brasil por conta das commodities, né? Então o Brasil é quase que uma commodity. E nesse texto, né, ele cita que o CRB, que é um índice que ele mede, né, a variação de preços das principais commodities, no ano passado subiu nada mais, nada menos do que 35%. Então esse foi o custo, né, dessa cesta de moedas. E hoje, quando você olha nos últimos 12 meses, né, o PPI, que é o preço ao produtor industrial, tanto na Europa como nos Estados Unidos, estava mais ou menos 31%. Basicamente, o PPI, que é algo parecido com o nosso GPM, ele acaba refletindo o custo das commodities, né? Só que o preço, né, que chega ao consumidor, logicamente, não é 100%, né, a commodities é apenas um custo, você tem outros custos, né, industriais, salários, etc, etc. A inflação chega, no Brasil aí está em torno de 10,5%, mas na Europa e Estados Unidos está em torno de 8%, 8, 9%. Portanto, igualzinho a gente, né? Só que a gente sabe brincar com a inflação. Nós aprendemos. A Europa não aprendeu, os Estados Unidos não aprendeu. Então, é a maior inflação das commodities dos últimos 50 anos. Então, esse é o texto aqui dessa matéria, né? O PIB comoditizado. Então, Fred, nós defendemos nossos investimentos, nossas carteiras, nossos fundos, através das empresas que ganham com a inflação. Basicamente é isso. Houve agora um outro evento, né, que além de Rússia e Ucrânia, foi a Covid na China, né? Então, ela está um pouquinho atrasada, né? A gente teve aí outras cepas. A China, ela promoveu lockdown em algumas cidades, né? Xangai e Pequim, Beijing, né? Como queiram. Isso trouxe uma preocupação global, né, às commodities, ao Brasil, e nós estamos vendo um fluxo, né, de saída de recursos. Esse mês agora em maio, também aconteceu em abril, por conta, o Brasil agora, como o Brasil é commodities, né, o Brasil vai sofrer em relação aos preços das commodities. Só que isso já está sendo, digamos, retirado, né, a partir de junho, todas as restrições vão ser terminadas, né, a economia chinesa já volta às cidades ao seu nível normal. Acreditamos que as commodities voltam a subir, como já aconteceu com o petróleo. Então, foi, digamos, um momento, né, específico, e isso aí acaba sendo muito momentâneo, mas o investidor, ele acaba, né, a gente sempre fala, o top-down, ele se move, assusta. se Mas assusta com notícias. Estamos vendo já que as economias do mundo, né, caíram na pandemia, recuperaram, a recuperação em V, mas já está cedendo um pouco, está desacelerando, o mundo já está desacelerando o que deve, né, se no médio prazo aí começar a ver número de inflação mais comportado, você não acha isso possível? Outra coisa interessante, Fred, é o PIB, né? Então, esses investidores top-down, eles se orientam muito pelo crescimento da economia, né? Nós vimos, tanto na crise de 2008 como essa crise recente, os países emergentes, curiosamente, tiveram um desempenho do PIB melhor do que os desenvolvidos, né? Então, o PIB caiu menos e na retomada ele cresceu mais, né? Então, são dados aí que a gente mostra na resenha. E o Brasil, quando você pega 2020 e 2021, os 2 anos, na somatória, nós estamos com PIB positivo em 2 anos. Sim. Acho que pouquíssimos países do mundo, né, exceto os asiáticos, né, mas não no Ocidente, nem na Europa, nem na América do Norte, tiveram desempenho igual ao Brasil. Então o Brasil está com PIB positivo. Esse ano, alguns bancos, né, alguns economistas projetavam PIB negativo, já estão revendo suas projeções, estavam enganados, estavam errados, equivocados, e já casas aí com um crescimento aí de 1,5% até 2%. Né? Então houve uma superdimensionamento do efeito digamos, da inflação dos juros no PIB, e na realidade a gente está vendo o PIB retomando. E aqui a questão, né, no gráfico nós mostramos também na resenha. Né? Isso é interessante, isso, né, Werner? Porque a gente está vendo o índice que mede a oferta, né, tendo inflação,
né? Ao mesmo tempo que o Banco Central quer combater uma oferta, uma inflação de oferta, usando um instrumento monetário para controlar a demanda. Então, onde é que está? Onde é assim, que vai acabar isso aí, velho? vai acabar que não vai controlar, né? Na realidade, o juros ele é inócuo, né? Porque você pode até causar uma menor demanda de produtos de consumo, mas ele não combate a causa, que é a oferta. Então a oferta ela vai se normalizar com o tempo, né? As cadeias de produção, os investimentos, só que quem vai investir no momento que eu estou com uma perspectiva até de recessão, de queda da economia. Então você acaba prejudicando o investimento. Pô, eu não sou maluco de aumentar a minha atividade, minha fábrica, né, meu negócio em 20%, 30%, se eu vou me debater com a demanda caindo, mas vou ter que pagar os juros do custo do capital. Mas então, se é uma coisa tão lógica, por que fazem isso? O Banco Central até tentou fazer aqui, é uma resposta à expectativa do mercado. Se eu não fizer nada, né, aí que acontece, aí que a coisa vai se perder. Então ele tenta, de alguma forma, agir no sentido de Ancorar a expectativa. Ancorar as expectativas inflacionárias. Existe um efeito maior, né, que eu te comentei que foram injetados 14 trilhões de dólares na economia, pelos bancos centrais, mas a Nasdaq, ela perdeu esse ano 10 trilhões de dólares. Quer dizer, então tudo que se injetou, que supostamente gerou, não, essa é uma bolha, a Nasdaq subiu, a bolsa subiu por causa dessa injeção artificial, né, não houve aumento da produção, né, na realidade, isso se perdeu justamente com a questão expectativa de juros e essa sensação de perda, digamos, de riqueza, né, que principalmente o americano ele tem. Puxa vida, eu perdi 10 trilhões de dólares, né? Então, eu vou consumir menos, não vou trocar de casa, não vou trocar de carro, não vou trocar de lancha. Até porque o financiamento ficou mais caro, né? Então, assim, ele acha que ele está com menos dinheiro, na realidade não é verdade, porque o dinheiro é o mesmo, né? Ele tem ações com valor menor, mas esse efeito talvez seja mais importante do que a própria taxa de juros. Ou talvez o efeito, na realidade, o Banco Central não fala, o Fed não fala, assim, vamos causar uma queda no mercado, né, propositalmente, com essa expectativa de subir os juros. Inclusive, cada membro do Fed, de cada digamos, estado, né, inclusive eles têm discursos que são contraditórios. Ah, vai subir mais, o outro não, vai subir menos. Quer dizer, então eles acabam confundindo o mercado ou trazem, digamos, um sentimento, digamos, de puxa vida, os juros vão subir. E aí ele tenta ancorar a inflação. Os mercados caem, principalmente em tecnologia, né? Nós vimos as FANGs, aquelas empresas ligadas à tecnologia, caírem mais. A Nasdaq caiu mais. Portanto, talvez isso seja o fator de menor consumo e de tentar também controlar a inflação. Estamos vendo aqui, velho, inflação no mundo alta. Quando você acha, né, se você pudesse dar uma ideia de tempo, quando você acha que o cenário começa, aquelas duas notas musicais lá, quando você acha que a gente começa a ver o número de inflação mais comportado e o Banco Central, o brasileiro e o americano começarem a mostrar que estão no final do ciclo? Eles vão perceber que primeiros sinais de economia menos aquecida, que é o prejuízo das companhias, como eu citei, o Walmart e a Amazon já são indícios, né? E essa perda, digamos, da pressão inflacionária, por exemplo, esse CRB que eu comentei, que estava em 36%, esse ano, janeiro, abril, está em 25%. Então ele está arrefecendo. O petróleo está meio de lado, dependendo do que for acontecer na Rússia, de lado. Os alimentos já subiram, estão estabilizados. Estamos vendo a China até baixar preço de aço. Então as commodities parece que já atingiram um ponto de equilíbrio, né? E à medida que você for tirando trimestre inflacionado com trimestre não inflacionado, essas taxas de inflação vão acabar reduzindo. Então, nos últimos 12 meses, você vai tendo uma tendência negativa, né, de pressão de inflação, e talvez isso seja suficiente. Mas você acha que a gente está quanto tempo desse cenário? Fred, eu acho que isso pode demorar um ano ainda, né? Porque nós estamos ainda com um rabo, digamos assim, inflacionário, que veio lá de trás. E à medida que as cadeias de produção se normalizarem, né, como são o caso dos veículos, carro usado nos Estados Unidos está despencando em preço. Então já é uma tendência, puxa vida, não vou trocar de carro, nem novo nem usado. Sim. Então você acaba tirando essa inflação. O Brasil saiu agora, início de maio, vários indicadores, né, de inflação, diferentes medidas, né, diferentes fontes, que a inflação já caiu bastante em maio. Talvez seja um sinal que o Banco Central
não vai aumentar quanto se espera, talvez 0,25 ainda, talvez seja o último. E talvez isso mude a percepção do mercado, puxa vida. A inflação agora está caindo, talvez seja a hora de voltar para a renda variável. E nós estamos vendo isso. Pessoas físicas comprando, institucional comprando em maio, desculpa, e o estrangeiro não vendendo, porque essa visibilidade de commodities, principalmente de China, talvez não estava tão clara. Em um momento que se clarificar, olha, as commodities não vão cair, ou pelo menos elas vão permanecer num nível alto, portanto o Brasil voltar a receber recursos estrangeiros. Werner, só para a gente terminar, aqui a gente teve a safra de balanço do primeiro tri muito forte, os fundos tiveram um desempenho positivo, reagindo a isso, e é um pouco do que você está dizendo, de empresas, né? Uma boa parte das empresas que reportou resultados bons está nessa lista aí, mostrando que a estratégia de ser parceiro da inflação faz sentido. Então comenta um pouco para a gente terminar esse podcast. A Kepler, né, é uma empresa que produz silos, né, e silos é segurança alimentar, e a gente comenta, né, até a FAO, né, e a própria OMC disseram, olha, o Brasil será o responsável pelo fornecimento de alimentos para o mundo nos próximos 30 anos, como principal fonte de alimentos. Então a Kepler, eu brinco aqui que o Kepler é o celeiro do Brasil, né, e o Brasil é o celeiro do mundo. Então, produção de soja, milho, né, os grãos todos acabam desembocando, né, ficando aqui. A própria China está estocando no Brasil. Aquele milho que está aqui na Kepler, a soja, que vai para a China, então é como se a China estivesse investindo aqui na Kepler. São Martin não soltou o resultado, mas vai ser um resultado muito bom. O preço do etanol hoje está 30% acima do ano passado, primeiro trimestre da São Martin. Os resultados vão sair agora nas próximas 3 semanas. Jalles Machado, mesma coisa, né, por conta do açúcar e do etanol. Os preços são muito bons. E também esses são os nossos investimentos nas principais empresas, né, ligado a alimento. No caso das commodities, né, não alimentos, a Ferbasa, né, teve o melhor trimestre da sua história, esse primeiro trimestre de 22. Ano passado foi o melhor ano da história. Os preços ainda não param de subir por conta da energia, né, e dos minérios que continuam subindo. A CBA teve um resultado muito positivo, ainda que ela tenha um hedge negativo, que está prejudicando, mas ela caiu bastante por conta do efeito China, né? Só que agora o efeito China praticamente ele está se normalizando, a CBA pode até voltar a receber investimentos, mas o balanço foi muito bom. E a Unipar soltou o resultado ontem, né? A receita cresceu quase 100%, o lucro, né, o EBITDA cresceu também nesse nível. Então é empresa ligada, né, aos petroquímicos, né, e também ao PVC, né, que a gente usa aqui na construção civil, todos com resultados muito positivos, né? E também aquelas empresas de logísticas, né, que é o Grupo Simpar, que acaba alimentando, né, transportando os alimentos, né, os produtos industriais, a mineração, e também outro setor que a gente não está aqui, que é industrial, e também que acaba produzindo máquinas para infraestrutura, para mineração, para agricultura, tratores, que é o caso da Tupi, o caso da Schultz, também da Metal Leve, que acaba sendo beneficiada pelo esse ambiente, né, de necessidade de transporte, logística e renovação das frotas. Bom, então, Fred, a gente está bem investido. Está bem posicionado, né? A gente passou um primeiro trimestre, tomamos fumo da Bolsa, nos índices, porque entrou muito capital especulativo no Brasil. Estrangeiro, né? Estrangeiro. Entrou, saiu. E aí quando o pessoal começa a sair, a Bolsa realiza, que foi o caso de março e abril, e a gente teve um mês em abril que a gente recuperou todo o terreno perdido no primeiro trimestre e já continuamos recuperando, né, depois do ano início. Então é importante, a gente sempre fala longo prazo, porque a gente não controla essas variáveis externas que não têm impacto no resultado das nossas empresas, e quando tem, o Werner e a equipe conseguem posicionar a carteira para puxar a vela na direção certa. Então, assim, tendo inflação, uma coisa que ninguém foge, né? Aumento da taxa de juros, ninguém foge. Então, a gente não tem nenhuma empresa que se prejudica com o aumento da taxa de juros, e tem empresas que se beneficiam com esse aumento de inflação. E da energia, né? E de energia, né? Então é um caso particular, né? O caso da Ferbasa, da Unipar e Sabiá, elas ganham com energia, né? Sim. O custo de energia no Brasil não sobe, mas as matérias-primas sobem porque depende da energia. Então, Fred, assim, a gente costuma dizer, né? Você falou, a gente recuperou em abril, e devolvemos com juros de correção monetária. Então, Sim. em maio já temos já tem um desempenho positivo. E o pessoal que está nos ouvindo aqui,
e que supostamente, né, eu posso ler a resenha, eu deixo a pergunta, qual é a música, né? Você quer ser sócio da inflação, correr a inflação, ou você quer ganhar com a inflação, investir naquelas empresas que acabam ganhando com a inflação? Eu digo, a Trígono, ela sabe qual é a nota da música, né? A gente prefere ganhar com a inflação do que correr atrás da inflação. Então a nossa expectativa é que a nota musical aqui ou melhor, são as commodities, né? E a outra nota musical que não é, digamos, a vencedora, é aquele que esteja correndo atrás da inflação, que no máximo você empata ou ganha um pouquinho, mas você não vai ter um ganho importante de capital. Então, quem olhar para frente... momento excelente de entrada nos fundos, né? Porque as empresas continuam muito baratas. Você vê, se você pegar o primeiro trimestre da Ferbasa e multiplicar por 4 e dividir pelo market cap dela, vai ver uma relação preço-lucro muito, muito pequena, muito descontada. Em 4 vezes, né? Às vezes 3, dependendo do lucro, né? Mas assim, o quarto trimestre daria 4 vezes, né? Mas o primeiro trimestre provavelmente será o pior do ano, né? A gente vai ver. Então, mas o primeiro trimestre já foi melhor que o quarto. Então, assim, vai ser melhor desse ano. Então, o primeiro vai ser o pior do ano. São 220 milhões de lucro. 250 milhões. 250 milhões de lucro no primeiro trimestre. E eu escuto vocês falarem no comitê que no segundo semestre vai melhor ainda. Então, é muito importante que vocês, escutem as lives semanais, né, que o Werner faz com a equipe, gasta tempo para produzir toda quarta-feira, às 7 da noite. Nossas resenhas, leem, né, esse canal do YouTube, esse podcast, porque a gente trabalha com empresas que não são óbvias, né? A Trígono, além do óbvio, são empresas que não têm grande cobertura pelo mercado e a gente vê muita baboseira sendo escrita das nossas empresas, em casas, talvez até mal intencionadas, que soltam relatórios enviesados de empresas que não são cobertas pelas grandes casas, mas algumas independentes cobrem. E tem muita coisa mal escrita, mal interpretada e importante que vocês escutem nossos conteúdos para que entendam realmente do investimento e das empresas onde o dinheiro está sendo colocado. Nós bebemos da fonte, nós falamos com as empresas diretamente, né? A gente não ouviu falar que o outro falou. Então, e as próprias empresas nos relatam que eles veem relatórios que saem no mercado cujo analista não conversou com a empresa. Isso. Como é que pode alguém fazer um relatório, inclusive com informações equivocadas? Você falou, a gente não sabe exatamente de propósito. Existe muito posição, né, de short no mercado, então você não sabe se tem alguma relação com shorts. Muitas corretoras têm suas gestoras, têm seus bancos de investimentos, você tem uma série de negócios relacionados e você não sabe quão independente são essas áreas, né? Principalmente esses consultores, esses blogueiros, né? Esse pessoal aí, você não sabe se ele está vendido. E cada vez comprado, que tem um resultado, né? Que sai um resultado, então, um tapa com luva de pelica na cara de todo mundo. Então, para a gente, né, foi uma excelente safra de resultados, né, que a gente vem apresentando, e já prometemos que o segundo trimestre será ainda melhor que o primeiro. Eu acho que hoje não deve ter portfólio de ações com tanta qualidade como vocês estão tendo aqui na Trígono, de qualidade de empresa, de resultados sólidos, expansão de margem, né, principalmente num mercado tão nebuloso como o de hoje. Então, perfeito. Muito obrigado pela audiência, prazer estar sempre com você, Werner. Mês que vem estaremos de novo aqui para comentar a sua resenha de junho. Espero que seja mais uma resenha com sinais positivos. Estamos no meio do mês, né? Então a gente ainda não sabe como termina. Fred, é um grande prazer, né, estar aqui com você, com o pessoal que está nos assistindo. Eu escrevo a resenha para vocês, as lives são para vocês que nos assistem. E a gente sempre tenta trazer um pouquinho de educação financeira, que as pessoas decidam por si só, né, por si mesmas, e não sigam recomendação de terceiros que você não sabe exatamente os propósitos. Então, obrigado mais uma vez, espero tê-los com vocês que estão assistindo já no próximo mês. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado.